Fala galera, e aí, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos ao UX Shuru. E hoje a gente vai falar sobre o mestre do UX. Quem seria? Leonardo de Serpiero da Vinci, mais conhecido como Leonardo da Vinci. Ele foi um polímata, nascido na Itália, um dos mais importantes nomes do renascentismo, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Além de tudo isso, ele é conhecido como precursor da aviação e da balística, de acordo com alguns protótipos, alguns desenhos, alguns esquemas que ele fez relacionados com essas áreas. Ele era um cara muito conhecido por sua curiosidade aguçada. A sua curiosidade era tão insaciável quanto a sua capacidade de inventar, de criar. Então aí a gente juntou a fome com a vontade de comer e deu no que deu. Ele é considerado como o maior pintor de todos os tempos e, além disso, como sendo uma das pessoas com maior variedade de talentos da qual a gente já ouviu falar. Mas qual é a relação do UX Design com Leonardo da Vinci? Se você está chegando de paraquedas, considere se inscrever e curtir o vídeo. Deixa o likezão e vamos nessa que eu vou te contar. Todo mundo sabe alguma coisa sobre Leonardo da Vinci, nem que seja um pouquinho, nem que seja superficialmente, você já ouviu falar, você já leu, você já assistiu. De algum jeito você conhece pelo menos a pintura mais famosa do mundo, que é a Mona Lisa. E sim, é da autoria de Da Vinci. Assim como o Homem Vitruviano e outras coisas que estão descritas em um famoso livro chamado O Código da Vinci. Inclusive, a nível de curiosidade, a HP tinha um centro de treinamento onde a gente tinha a possibilidade de fazer alguns cursos antigamente. E um desses cursos é esse aqui, que era a gente dar uma olhada nas anotações, vamos dizer assim, do Leonardo da Vinci e aprender com a criatividade dele a aguçar a nossa criatividade também. Acredito que esse curso não esteja mais disponível, infelizmente, só que fica aí o nome, vou deixar o nome na tela para vocês, caso vocês queiram pesquisar, ver se acham algum material, enfim, a nível de curiosidade mesmo, tá? Independente do que você sabe, você consegue identificar que ele era uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo. A sua capacidade de criar, de inventar coisas, era fenomenal. Mas não é só isso. Eu me arrisco a dizer que ele foi um dos pioneiros do UX Design. E nesse vídeo eu vou dizer para vocês o porquê. Leonardo da Vinci tinha habilidades de design incríveis. Ele era considerado como um mestre do desenho e ele gostava de praticar o desenho. Ele desenhava constantemente, desde criança. Ele nasceu em 1452 e o seu pai, Piero da Vinci, era um tabelião rico, mas a sua mãe era uma camponesa comum. Por causa dessa situação entre o seu pai e a sua mãe, e da época em que ele vivia, ele não podia frequentar grandes universidades ou exercer uma das profissões consideradas como nobres, e o seu tempo escolar era mínimo. Quando criança, ele era deixado praticamente sozinho e uma das atividades que ele mais gostava era de passear na floresta. Nesse ponto a gente pode dizer que ele tinha um pouco de sorte, né? Afinal de contas, seu pai tinha condições e ele não passava tanto tempo na escola, o que permitia a ele estudar outras coisas que ele gostava, como por exemplo o desenho. Todo dia ele ia para a floresta, mas ele não só andava na floresta, ele gostava de fazer esboços, ele gostava de observar os detalhes, ele gostava de apreciar a natureza e extrair conhecimento daquilo que ele via. Ele era um cara que gostava dos mínimos detalhes. A gente não pode negar que ele era talentoso, mas a prática vence o esforço todas as vezes, e ele gostava de praticar. Então, nesse caso, a prática amplifica o talento que já existe nele. Uma vez ele foi designado para pintar um anjo. Naquela época, as pinturas relacionadas com temas bíblicos eram muito comuns. Era o tipo de pintura que estava em alta, vamos dizer assim. E ele, em sua experimentação, começou a misturar as tintas de tal forma que isso lhe deu uma espécie de borda suave. Ele tinha uma suavização ali nas bordas que conseguiam expressar um clima sublime. E para capturar esse estado de espírito, ele passava um tempo na igreja observando as pessoas que a frequentavam, pessoas orando, cantando, enfim. Ou seja, ele era um cara observador também. Como se isso não bastasse, além de observar todo o contexto da igreja, ele ficou pensando sobre as asas do anjo, ele pensou profundamente sobre esse assunto. E a partir disso, para resolver esse problema que ele identificou, ele foi ao mercado, comprou uma quantidade razoável de pássaros e começou a desenhar as asas, começou a desenhar os pássaros. Ele desenhou muito os pássaros e ele ficou focado principalmente em como as asas desses pássaros se fundiam com o resto do seu corpo. Como é que elas se posicionavam, como era essa anatomia específica, para que ele pudesse inserir isso que ele estava estudando no anjo que ele estava pintando. Ele queria que o anjo
desse a impressão de que ele tinha capacidade de voar. Afinal de contas, o anjo tinha uma aparência humana, mas possuía asas. E é a partir desse exemplo simples que a gente percebe como que ele dava importância à riqueza dos detalhes, às pequenas coisas que fazem com que você consiga aperfeiçoar a experiência que a pessoa vai ter. Nesse caso especificamente, a experiência que as pessoas teriam ao ver a pintura daquele anjo, para que tivessem a ideia de que aquele anjo estava quase voando. Que tipo de designer UX era o Leonardo da Vinci? Acho que a gente pode pensar nele como um designer de UX generalista, né? Existem diferentes tipos de profissionais de UX e cada um tem suas especialidades, mas existem também os generalistas. Ele amava pintar, desenhar, mas também era conhecido por sua curiosidade, pela experimentação. Ele tinha aquela coisa de querer descobrir coisas novas, materiais novos, e assim produzir coisas novas também. Uma ideia se ligava a outra, que gerava uma terceira, e as coisas iam se conectando, e talvez por conta disso ele tenha conseguido inventar tantas coisas diferentes. Ele não ficava focado em uma coisa só, ele não queria absorver apenas um tipo de conhecimento, ele queria aprender de tudo que o rodeava. Um dos seus primeiros estágios aconteceu quando ele tinha apenas 14 anos. Ele foi contratado por Andrea del Verrocchio aos 14 anos pela qualidade excepcional que ele já apresentava em seus desenhos. Afinal de contas, ele praticava o tempo todo desde criança. O estilo de Verrocchio era fazer com que os estagiários tivessem uma espécie de imersão em todas as ciências que eram necessárias para produzir obras de qualidade. Então ele tinha aquele mergulho na mecânica, química, metalúrgica e, claro, pintura. E Da Vinci, como estagiário, que não deixou de ser curioso e estudioso, se dedicou a aprender tudo o que ele podia e fez isso com maestria. Nessa hora a gente pode pensar que ser generalista não é tão ruim quanto parece. A gente vai ter a capacidade de estar lidando com uma gama de conhecimentos muito diferentes. Mas esse é um papo extenso que eu vou deixar para outro vídeo. Mais uma característica que faz o Da Vinci ser o precursor do UX Design é o fato dele amar o usuário. O fato é que a história dele impressiona muita gente. Inclusive o fato dele preparar sua tinta diariamente. Ele queria que suas artes tivessem os mesmos pigmentos, texturas e cores. Mas por que ele fazia isso? Porque ele amava o usuário. Ele estava pensando na experiência que as pessoas iam ter ao contemplar as suas pinturas, seus quadros, os afrescos, enfim. É uma boa experiência para o usuário ver um vermelho desbotado numa pintura? Provavelmente não, né? Então, se ele pode fazer um vermelho vivo, lindo, por que não fazer? Por que não dar o melhor dele todos os dias? Um pouco mais velho, Da Vinci continuava fazendo muitas pesquisas. Ele queria continuar encantando os usuários, vamos dizer assim. Ele era fascinado pelos lábios. Ele achava os lábios tão expressivos quanto os olhos. Agora você para e pensa em uma das suas pinturas mais famosas, a Mona Lisa. Reparem nos lábios, reparem nos olhos. Tá vendo a experiência que você tá tendo nesse momento? Na Última Ceia, que é uma das pinturas mais famosas de Da Vinci também, o Duque de Milão, que era a pessoa mais interessada naquilo, tava meio chateado porque tava demorando, o prazo tinha esgotado e por aí vai. Mas o motivo da demora foi o rosto de Judas. Ele ficou descontente porque ele não tinha achado modelos de rosto que se encaixassem nos padrões que ele queria. E ele passou semanas visitando lugares distintos de Milão para encontrar um rosto de vilão perfeito que ele queria para colocar em Judas. Por aí você percebe o cuidado que ele tinha de trazer o melhor que ele podia, ainda que ele tivesse que passar um pouquinho do prazo. Mas para não entregar de qualquer jeito, ele esgotava o prazo para fazer da melhor forma. Da Vinci sempre perguntou por quê. Por que a mão tem tantas veias? Por que o ombro se posiciona de um jeito X ou Y? Ele queria ser capaz de desenhar um ser humano ou um pássaro que fosse de dentro para fora. Ele queria entender o que estava por dentro para fazer uma apresentação melhor do que vai ser desenhado por fora também. E ele dissecava cadáveres, serrava ossos, participava de autópsias. Ele queria entender os movimentos dos músculos, as conexões dos ossos, enfim, ele queria entender tudo que estava por trás daquilo que ele tinha que retratar, que ele estava retratando, ou que ele queria retratar. Mas além disso, ele sabia também como comunicar as suas ideias. Ele era um bom comunicador. Da Vinci era tão bom em tantas coisas diferentes que os reis o contratavam como conselheiro. Inclusive, o rei Francisco I da França disse uma vez: nunca houve outro homem nascido no mundo que soubesse tanto quanto Leonardo, nem tanto sobre pintura, escultura e arquitetura, e que ele era um grande filósofo. Por aí você já tem ideia, né? Porque para um rei dar uma declaração dessa naquela época, tinha que ser para um cara que realmente era muito bom naquilo que fazia. Esboço
e atenção aos detalhes. A atenção que Leonardo da Vinci tinha com os detalhes era fora do comum. Lembra que eu comentei sobre o homem vitruviano? Pois é, por que ele precisava adicionar sombras a um desenho que já estava, de certa forma, finalizado? Já era mais do que o suficiente para provar o ponto das proporções ideais do ser humano. E a sombra que ele usou foi muito simples de fazer. São apenas linhas retas que vão desaparecendo suavemente. Inclusive, eu já reproduzi essa pintura para um casal de amigos e vou te dizer, não foi fácil. Trazendo para a atualidade, é perceptível a importância dos esboços, a importância da utilização do papel e caneta antes da gente partir para a utilização de uma ferramenta de fato. E uma última característica que fazia com que o Da Vinci tivesse uma relação tão próxima com o UX Design é a questão da prototipagem rápida. Durante alguns dos seus dias ele fazia caminhadas pela cidade procurando perceber detalhes novos que até então ele não tinha visto. E quando ele se deparava com um rosto que para ele era incomum, que até então era novidade, ele acabava desenhando essa pessoa enquanto ele caminhava também. Acredito que nesse momento você já começou a enxergar que Da Vinci era um grande mestre do UX Design, um dos pioneiros do UX Design através da história, assim como Don Norman e outros grandes nomes dos quais a gente ainda vai falar em outros vídeos. As ideias de Da Vinci flutuavam para lá e para cá, e os seus exemplos chegam pra gente até hoje. E o que a gente pode aprender com Leonardo da Vinci para aplicar na nossa jornada de UX Design? A gente tem que ser curioso, às vezes generalista, mas a gente tem que estar interessado pelo usuário, pela experiência que o usuário vai ter e pela nossa capacidade de aprimorar a possibilidade de desenvolver melhores experiências para os nossos usuários. Talvez Da Vinci ainda não seja reconhecido como um grande UX designer, mas vai que no futuro esse título também entra em sua biografia. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa jornada de UX na vida do Leonardo da Vinci e a gente vai ficando por aqui. Tamo junto!